Bom, bom dia, meu amigo Emanuel Alencar. Então, é um prazer enorme ter você aqui. Prazer enorme, Nelson. Muito bom É, esse bate-papo, muito bom estar aqui, podendo conversar um pouquinho sobre essas duas paixões minhas, né? O é, jornalismo e o meio ambiente. aham. Então, mas conta aqui um pouquinho da sua história aí pra gente. Como é que começou essa paixão e tal? Como é que isso começou a rolar? Bem, bem, Nelson, eu era ainda um jovem estudante da UF, eu me formei em 2006, e quando essa questão das questões ambientais, elas surgiram na minha vida de maneira mais contundente. Aquele movimento ambientalista de Niterói, eu tive contato com aquele pessoal, muito em função dos desafios enfrentados pelo Parque Estadual da Serra da Tiririca, aquela gestão ali que sempre foi muito conflituada. Quando eu tive contato com uma dissertação da Alba Simon, que inclusive que trabalha no gabinete do Carlos Mink, é uma ativista ambiental de longa data lá de Niterói, eu fiquei encantado com aquilo. Falei, nossa, tem todos os elementos aqui para uma ótima história jornalística. Tem conflito, como diria meu querido professor Alceste Pinheiro lá na UF, o jornalismo, a matéria boa de jornalismo tem que ter conflito. Né? Então, de imediato, você já tinha um elemento ali fundamental para fazer um bom jornalismo, uma boa matéria jornalística. Tinha toda aquela dimensão, né, a grandiosidade de uma unidade de conservação, que sempre me encantou muito, né, a floresta, a conservação ambiental, o conhecer para conservar. Era uma região que a gente frequentava lá na UF, o pessoal da UF, eu morava em Niterói na ocasião, numa república, a gente ia para a praia de Itacoatiara algumas vezes, e subir o Costão de Itacoatiara é um programa imperdível e muito recorrente para quem mora em Niterói. Então começou daí, desde criança eu costumava frequentar um sítio lá no interior de São Paulo, de minha avó paterna, uma cidadezinha chamada Santa Rosa de Viterbo, a 70 quilômetros de Ribeirão Preto. Então, Certo. esse contato com a natureza sempre foi uma coisa natural na minha vida. E aí, com o tempo, eu me formei, trabalhava no O Fluminense, na época, um jornal que foi muito forte, há um tempo atrás, em Uhum. Niterói, inclusive no interior todo do estado do Rio de Janeiro. Lamentavelmente, o Fluminense hoje está numa situação muito difícil, como todos os outros jornais impressos. E depois eu fui para o Jornal Globo, em 2007, onde fiquei até 2015, onde consegui me aprofundar mais e me capacitar. Fiz um mestrado na engenharia ambiental da UERJ, talvez seja o único jornalista que tenha se aventurado a isso. Não é simples, né? Muitas vezes tive dificuldades e os diálogos, as conexões nem sempre são muito fáceis entre as humanas e outros tipos de ciências, mas fui nessa, consegui, me formei. É, uma dissertação, inclusive, que analisava a questão dos resíduos sólidos urbanos, da gestão de resíduos em três grandes jornais do país, Globo, Folha e Estadão, como é que essas reportagens traziam esses conceitos, e aí a gente faz um meia-culpa que o jornalismo ele precisa se capacitar mais, né? Ele precisa estar mais antenado e para contribuir de fato com o debate, não apenas reproduzir meias verdades ou reproduzir alguns conceitos que estão totalmente errados à luz do que preconizam os mais básicos manuais da engenharia. Então isso também começou a me interessar também nesse diálogo da publicização dos aspectos científicos e do alcance. Nesse sentido, eu fui para o Museu da Manhã em 2015, saí do Globo, e lá no Museu da Manhã o nosso desafio justamente é esse, você traduzir temas muitas vezes considerados difíceis, áridos, para um público completamente heterogêneo, para um público completamente diverso. Vocês terem uma ideia, lá no museu, a gente tem aproximadamente 30% de nosso público são pessoas que nunca foram ao museu na vida ou não vão ao museu há mais de 2, 3 anos. Então isso é muito significativo. Como a gente consegue traduzir, né, o que as pessoas acham chato, né, para uma linguagem acessível a todos. E, de certa forma, é um pouco isso que continua a fazer no jornalismo independente agora, não mais no Globo, mas no projeto Colabora e no portal O Eco, que existe aí há 16 anos, fundado por Marcos Sacurreia lá atrás. Então, é um portal que conseguiu o seu nicho. Mas é isso, né, Nelson? Aí a gente continua falando muito para pessoas que já estão acostumadas a lidar com a temática. Você, como membro aí de longa data de comitês de bacia, consegue visualizar o que eu estou falando, né? A gente precisa tentar atingir um público maior, né? Então, esse é o meu desafio, que eu
sigo ainda tentando escrever sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, na verdade sobre todos nós, né, para uma linguagem, para um público que é muito diverso, tem múltiplos saberes e conhecimentos, e aliando sempre, né, uma tentativa de explicar detalhadamente as questões, sem entrar muito na questão técnica, mas também sem ser muito raso. Então, esse é o dilema com que nós, comunicadores, nos deparamos dia sim, dia também. É interessante o seguinte, para minha grata surpresa, eu sou engenheiro, né? E admiro por demais o trabalho dos jornalistas. Para minha grata surpresa, você já é o meu terceiro, não, você já é o meu quarto pessoas que têm diretamente alinhamento com o jornalismo que eu entrevisto aqui. E mais tarde eu vou fazer com outro jornalista, que é o Antônio, do Comitê Guandu. Então, o jornalista, eu estou entrando na briga, e isso é muito interessante. É interessante que eu falei com o Anivaldo Miranda, que é jornalista, o Flávio, que é jornalista, o Jackson, que não é jornalista, mas adoraria ser, e é escritor, então tem várias publicações, é um cara do museu, você e o Antônio agora na sequência. Ah, não, e teve também a Malu Ribeiro, que também é jornalista. Malu. Então a coisa está ganhando, estamos ganhando uma frente aí positiva nesse processo, né? Mas é isso. Mas conta aí mais sobre as suas ações na área ambiental, e você tem feito aí uma quantidade significativa de matérias nesse sentido, né? Então, nos fale aí sobre esses aspectos. Nelson, eu acho que um momento muito importante aqui da minha trajetória foi que em 2016, quando lancei um livrinho de 100 e poucas páginas sobre a Baía de Guanabara. Na verdade, foi uma provocação vinda da Fundação Irish Ball, financiada pelo Partido Verde Alemão. Na ocasião, eles estavam fazendo uma série de dossiês sobre os Jogos Olímpicos, e aí uma amiga sugeriu meu nome para escrever sobre a Baía de Guanabara. E aí, o que eu vinha reparando quando eu era repórter do Globo? Que havia uma série de informações desconectadas, uma série de informações que eram espalhadas e que a sociedade tinha muita dificuldade de saber qual era o dado exato, dado preciso. Uma informação estava no site da SEDAI, em forma de DBO, DQO, ninguém entendia bolhufas do que significava isso, a sociedade não conseguia entender a conexão do tratamento de esgoto com DBO, DQO. Você tinha informações no site da Secretaria de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, você tinha informações da Fundação Rio Águas, você tinha informações em diversos órgãos espalhados, informações conflitantes muitas vezes, informações assim que eu me lembro bem, que, por exemplo, para você saber qual era o índice percentual de tratamento de esgotos na bacia hidrográfica da Guanabara, uma informação básica. A Casa Civil do Sérgio Cabral falava que era 30%, os pesquisadores da UERJ apontavam aproximadamente 20%, a SEDAI falava em 45%, e aí por diante, né? E era uma confusão danada, e ninguém se entendia muito bem. Então, qual era o objetivo maior disso? A gente queria, com essa publicação, sumarizar, trazer vários elementos que estavam dispersos numa plataforma única, num livrinho que fosse muito acessível ao público. Então foi bem bacana esse movimento, e a partir daí a gente conseguiu trazer um pouco mais sobre essa exuberante Baía de Guanabara para esse público mais diverso, né? E aí, o Nelson, você já está abrindo aí, eu estou vendo que você já está abrindo aí nossas reportagens no Eco. Preparando aí nossas. E aí, com a Baía de Guanabara, virou uma agenda assim para mim, sabe? A gente, agora lá no Museu da Manhã, nós conseguimos formatar um observatório da Baía de Guanabara, envolvendo uma série de atores, comitês de bacia, representantes de prefeituras, representantes do governo estadual, representantes da Marinha, e a gente quer fazer com isso um movimento, né, que seja apartidário, que envolva todo mundo e que fundamentalmente debata e discuta governança para a Baía de Guanabara. Não dá mais para a gente ficar empurrando com a barriga. Nós temos um descalabro aqui em saneamento básico na nossa região metropolitana, e aí a gente entra na próxima questão, que é justamente essa série de reportagens que publicamos no portal O Eco,
agora começou nos primeiros dias, na primeira quinzena de março, e a gente mostrou um pouquinho detalhadamente da situação de uma bacia que você conhece bastante, Nelson, que é a bacia do Rio Guandu. E aí foi muito legal, porque eu mesmo tive que estudar, me aprofundar sobre o assunto, encontrando uma série de dificuldades. A gente entra numa outra questão que a gente pode detalhar mais adiante, que é a falta de transparência das informações. Essa é uma situação que eu venho me deparando desde que eu comecei lá como jornalista em 2003. Né? É muito difícil hoje o profissional de comunicação, e ainda mais no momento como o atual, né, onde o governo, onde a União nega a ciência, não gosta dos jornalistas, então é muito difícil você conseguir a informação. Para você ter uma ideia, nessa série de reportagens do ECO, que chama-se Do Esgoto ao Copo, especial Guandu, nós não conseguimos, por exemplo, que a Light falasse, um ator fundamental na transposição do Paraíba do Sul para o Guandu. Uma pena, mas nós temos alguns caminhos, a gente vai fazendo entrevistas em off, como se diz no jargão jornalista, off the record, são quando a pessoa fala e você não bota o nome. Quer dizer, Nelson está me dando uma informação, mas quer se preservar por N motivos. Então, eu coloco a informação, sei que Nelson é um profundo conhecedor do assunto, mas não cito o nome do Nelson. Isso é o off. Então, a gente segue, lamentavelmente, muitas vezes, seria muito mais enriquecedor e muito mais interessante que as organizações falassem, e aí eu coloco também o próprio Comitê Guandu, que a gente teve uma certa dificuldade de diálogo. Tudo bem, tivemos ali um problema que foi bastante significativo, que foi a pandemia no meio desse caminho. Mas ainda existe uma dificuldade ainda em trazer todos esses personagens para falar, para fazer um debate muito franco e aberto. Né? Então, eu acho que a gente avançou pouco nisso, né? nessa transparência de dados, informações, a gente tem que ficar muitas vezes insistindo para os colaboradores falarem, mas a gente conseguiu, eu acho que fazemos um apanhadão geral que foi bem interessante, assim, sobre a questão do Guandu. E aí, falando especificamente, já entrando no nosso tema, não sei se você quer fazer uma pergunta específica, eu já posso ir falando. Pode. Eu acho que a gente, nesse momento que vivemos no país, a gente tem que apoiar bastante o jornalismo profissional, né? Seja ele da grande mídia, seja ele o jornalismo independente. O trabalho que fazemos no ECO, no Colabora, é um trabalho muito sério. É um trabalho que não é simplesmente o Emanuel chegar lá e escrever o que ele está achando e lacrar no Twitter ou no Facebook. Né? É um trabalho que demanda tempo, apuração, checagem de informação. Então, o governo Bolsonaro, muitas vezes, ele me faz me lembrar o aforismo do Mark Twain, o famoso escritor norte-americano, que ele dizia o seguinte: quando o único instrumento que você tem é o martelo, todo problema que aparece você trata como prego. Então, é nada pior para o meio ambiente, quer dizer, o meio ambiente é múltiplo, exige múltiplas soluções, exige cabeças pensantes, e parece que esse governo simplesmente quer botar egressos das forças militares nos comandos das unidades de conservação, quer demolir toda a governança que já existe, o que está funcionando parece que tem que ser destruído. Né? Então, nesse momento, acho fundamental portais como o ECO, como Intercept, como a Agência Nordeste de ambiental, Eco Nordeste, todo mundo está falando um pouco sobre essas questões ambientais, que o momento exige isso, e um jornalismo independente, um jornalismo que seja sério, comprometido, é fundamental. Né? E aí a gente lembra, né, Nelson, que aqui no Rio de Janeiro tivemos um momento muito difícil no final do ano passado, em dezembro, quando a Assembleia Legislativa do Rio aprovou mensagens do Executivo, do governo Witzel, que desvinculou uma série de receitas fundamentais para a manutenção do Parlamento das Águas, para a manutenção de ações ambientais. Aí eu estou falando especificamente do Fundri. Você pode até explicar para o nosso ouvinte como é que foi o movimento que vocês fizeram lá na Assembleia Legislativa. Né? Eu sei que foram uma série de entidades, eu fiz até uma reportagem mostrando mais de 60 entidades do terceiro setor e de outras organizações foram até a Alerj, ouviram os deputados, mas não teve jeito. O Fundri foi cortado, e aí eu lembro, né, Nelson, que entre os projetos do Fundri tem um projeto de 15,5 milhões para Piraí resolver 80% do tratamento de esgotos. Né? E aí não é só isso, as pessoas falam, mas o que os comitês fazem? Bando de esquerdista está lá mexendo dinheiro, legislando em causa própria. É importante que as pessoas entendam, e aí eu não sei se os comitês estão de fato comunicando adequadamente, mas o trabalho é muito sério
Não estou dizendo assim, evidentemente tem problemas, óbvio que tem problemas, mas muita gente séria toca o barco do Parlamento das Águas, né? Então não é simplesmente pegar o dinheiro e investir em saneamento, você tem ações de monitoramento de águas, balanço hídrico, educação ambiental. Então o arresto desse dinheiro foi muito ruim para toda a governança do Estado do Rio de Janeiro, e aí a gente precisa cobrar do governo Witzel, né? O que ele está querendo assim, com o meio ambiente. Na verdade, é tirar todo o dinheiro do meio ambiente e botar para outras finalidades menos republicanas. Assim, precisamos entender, né? A gente precisa organizar um Instituto Rio Metrópole, né? Já há uma súmula do Supremo Tribunal falando que todas as decisões precisam ser colegiadas, mas o Rio Metrópole agora está se defendendo, dizendo que não está estruturado ainda. Inclusive, agora, recentemente, recebi a informação de que o Instituto Rio Metrópole não quer ser arrolado ali como ator desse movimento do Ministério Público da Justiça que pede que a SEDAI e que o governo forneça água para as pessoas em comunidades carentes, porque ele diz o Instituto Rio Metrópole que ele não está formalizado. E aí, quando vai estar formalizado? Como vamos ter uma política séria de saneamento na região metropolitana, não é? Então, esse é o cenário que estamos metidos, muito complicado, muito difícil, diálogos muito fechados, né? A Secretaria Estadual do Ambiente começou com a Ana Lúcia Santoro, que é uma pessoa da área, que é uma bióloga, e já mudou, né? Mudou completamente agora a gestão de lá, todo mundo daquela gestão que se dizia técnica, independente, saiu, né? Entrou Eltineu Cortes, entraram outros atores, então até todo mundo retomar o andamento da máquina demora, então, e veio a pandemia no meio desse caminho. É uma situação bastante complexa que vivemos aqui no Rio, né, Nelson? E a gente tentou, com essa série de reportagens provocadas pelo Eduardo Pegurier, que é o editor lá do Eco, e a Dani Bragança, que é a que toca mais o barco diariamente, a gente quis falar um pouquinho sobre, afinal de contas, a água que essas 9 milhões e meio de pessoas recebem em suas torneiras é boa ou não é? O que é a geosmina? O fenômeno da geosmina foi um fenômeno associado a quais fatores? Voltaremos a ter geosmina? O que é transposição? Muita gente, né, Nelson, não sabe sequer que a água aqui de 7 municípios aqui do Grande Rio, tirando São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, que é outro sistema, ela vem do Paraíba do Sul, né, que vem lá de São Paulo, que pressupõe uma gestão integrada. Então, o assunto é muito complexo, e eu mesmo tinha muitas dúvidas, né, dessa transposição, que é uma coisa magnífica. Uma vez eu sobrevoei aquela região de Santa Cecília, de Piraí, descendo até a Baixada Fluminense, e fiquei muito impressionado com aquela obra, e fiquei pensando, olha, hoje em dia, como é que conseguiríamos licenciar uma obra dessa, né? Mas é algo assim fantástico, né? O Rio de Janeiro, o Guandu quadruplicou, era um riozinho que quadruplicou a sua vazão média depois dessa obra da década de 50. Então, nessa primeira reportagem, a gente começou a lançar isso já no início da primeira quinzena de março, antes desse caos nos abater, e eu consegui uma informação, e aí vem um dado curioso do jornalismo, que é o ineditismo, né? Tudo que a gente planeja muito, a gente acaba não conseguindo executar. Muitas vezes tem o imponderável, a informação que na verdade chega e você, caramba, tenho aqui uma boa informação, preciso acelerar. Então foi justamente isso. Você recebeu uma informação de um laudo da Fiocruz, em função ali da crise da geosmina, que apontavam ali a presença de cianobactérias potencialmente tóxicas no manancial da Itaguandu. A Itaguandu, para quem não sabe, é a estação de tratamento de águas do Guandu, que abastece essas 9,5 milhões de pessoas que ficam ali em Nova Iguaçu. E aí eu falei, nossa, a maior do mundo. Inclusive está no livro dos recordes, né? E aí, de novo, né? Profissionais altamente capacitados, gabaritados e fazendo um serviço de excelência na Itaguandu. É importante que a gente sempre pontue isso, para não ficar muito, às vezes, um mal entendido, né? Enfim, a questão do manancial é uma outra questão. Então, eu recebi essa informação e falei para o Eduardo, precisamos acelerar, vamos publicar a primeira matéria amanhã. Não, mas espera aí, a gente tem que ir a campo, o especial não pode agora sair. Eu falei, não, vamos lá. E aí, não fui eu que fiz, né? Evidentemente, foi um trabalho coletivo. Foi o Bernardo Araújo, que fez as reportagens comigo, eu editei, e o Márcio Zencê, que é o cinegrafista, fotógrafo, que foi também lá no Pantanal Iguaçuano,
próximo da captação da SEDAI, da tomada d'água, e fez uns belos registros. E aí a gente conseguiu fazer uma visita a campo só, infelizmente, logo no início da pandemia, e depois a gente teve que se resguardar e usamos mais fotos de arquivos, enfim. Como o trem já estava no trilho, a gente não conseguiu parar tudo, e não seria nem viável e nem aceitável para o leitor a gente refazer tudo e esperar passar a pandemia, que ainda é um cenário muito de indefinição. Então, a gente, nessa primeira matéria, eu publiquei lá que o relatório da Fiocruz, né, a pedido do Ministério Público, do GAEMA, ele trouxe a informação que todo mundo queria saber qual era a cianobactéria que estava causando a geosmina. E eles apontam a presença do gênero Planctotrichoide, né, no manancial, na captação da água da SEDAI, e são realmente micro-organismos capazes de liberar substâncias tóxicas. O que eu quero dizer com isso, do potencialmente tóxico? Quero dizer que não necessariamente aquela colônia, naquele momento, está causando o problema. Precisam de testes adicionais, mas isso, evidentemente, soa o alarme, liga o alerta, né? Porque, por exemplo, lá nesse relatório da Fiocruz, eles dizem lá que entre 2005 e 2008, pesquisas sobre as cianobactérias desse gênero, no Rio dos Sinos, do Rio Grande do Sul, elas verificaram concentrações elevadas de células da Planctotrix, de características fenotípicas e genotípicas semelhantes à Planctotrichoide, com presença de microcistinas, que estão associadas a doenças de fígado, inclusive. Então, os autores consideram desse estudo, Nelson, que as florações observadas ali na captação da Itaguandu, elas representam risco potencial à saúde humana. Uma vez que os valores de densidade celular tendem a ultrapassar muitas vezes os valores máximos recomendados pela legislação brasileira. Então entra uma outra discussão, quer dizer, será que a portaria 5 do Ministério da Saúde está totalmente capaz de evitar que possamos ter problemas decorrentes dessa água? Então entra uma discussão que eu acho que é importante, a gente trouxe isso, e foi disparada a matéria que teve mais repercussão, foi a mais lida da série, eu acho que trouxe um fôlego para a série, né? Então, nas estratégias jornalísticas, a gente tem que pensar também nisso, né? Qual é a matéria que a gente vai abrir a série para a gente... Está lá embaixo, se eu rolar para baixo, é a matéria que está mais abaixo ali dessa... É isso. É a primeira ali lá embaixo, vocês podem observar. A gente fez 4 matérias ao todo, publicamos a última há umas semanas atrás, essa aí, a Fiocruz atesta a presença de cianobactérias potencialmente tóxicas no Guandu. E aí temos que ter todo um cuidado, né, Nelson, para a gente abordar o assunto de maneira muito criteriosa. Então, muitas das vezes, quando o jornalismo precisa ter um ato de abnegação, ele precisa ser constantemente humilde para reconhecer que ele não sabe tudo. Então, muitas vezes eu escrevo a informação, mando para o pesquisador, falo, é isso aqui mesmo, o termo é esse, eu posso falar esse termo, essa informação está correta, não estou sendo alarmista, porque a gente está lidando com saúde humana. Então, é fundamental que as informações sejam passadas com muita precisão. E muitas vezes, na correria do dia a dia, e isso eu vivi muito no Jornal o Globo, a gente não tem como checar as informações da maneira mais adequada e com o tempo com o qual gostaríamos de checar. Felizmente, no jornalismo online, a gente consegue eventualmente corrigir uma coisa ou outra, né? Fazer algum reparo já com o carro em movimento. A segunda reportagem, se você mostrar para cima, um pouquinho aí para cima, a gente vai mostrar a segunda reportagem, que é justamente menos de 2% dos esgotos da bacia que abastece o Grande Rio são tratados. E aí foi bem interessante, eu convido a todos aí que entrem no portal, o Eco. Se você colocar do esgoto ao copo, vocês vão botar no Google do esgoto ao copo, o Eco, e vocês já vão conseguir achar aí a série de reportagens. Nessa segunda reportagem, a gente conseguiu fazer um sobrevoo de drone, Nelson, na Itaguandu. E aí vem aí os instrumentos com o qual temos, nós jornalistas, para driblar a falta de informações. Pedimos à SEDAI, por algumas vezes, que visitássemos a Itaguandu. No Globo eu já fui, mas era uma outra gestão, um outro momento político. Eu visitei algumas vezes a Itaguandu, em
Assim, sempre fiquei muito impressionado, né, com a Itaguandu, mas sempre quis entender melhor, afinal de contas, essa água que chega ali extremamente poluída na captação da SEDAI, ela passa por quais processos para virar uma água potável e, vamos dizer, uma boa água potável, né? Isso é preciso ficar claro. O problema é a que custo? A que custo essa água boa chega em nossas torneiras? Ele poderia ser menor. Ele poderia ser menor. E isso a gente mostra. Né? A gente mostra na reportagem, a gente faz o cálculo. Né? Então, a conta é mais ou menos o seguinte: isso a gente apurou, informações seguras, a gente não pode citar fontes, mas a gente apurou que a SEDAI, Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro, ela gasta 700 milhões ano em produtos químicos na Itaguandu para lidar com esse manancial altamente poluído dos rios Poços, Queimados e Ipiranga, que desagam ali completamente cheios de uma tabela periódica de poluentes. Né? Se esses rios fossem desviados, e aí eu quero te ouvir, Nelson, por que o comitê ainda tem muita dúvida sobre essa obra. Se esses rios fossem desviados, a SEDAI gastaria 100 milhões a menos por ano, na ordem de 15% a menos. Tá? Isso é um fato concreto, que a gente traz a informação na reportagem. Né? Então, é um desvio que se justifica do ponto de vista econômico. Né? Evidentemente, como é que vai ficar o impacto da pesca, a jusante da ETA, né, a Canal de São Francisco, enfim, todo mundo tem que discutir isso. Evidentemente, a gente não está querendo, assim, não há uma solução mágica. Mas o ótimo é inimigo do bom. A gente tem uma obra que está sendo pensada desde a década de 70, né? Você deve se lembrar que a Promon Engenharia ainda pensava nessa obra, depois a Serra, no início da década de 90, quando Gerson Kelman, que foi um cara fundamental para falar na reportagem, ele foi da Serra, enfim, revisitou esse projeto. Depois, agora, mais recentemente, o Wagner Victor falou que ia fazer, não fez, e agora o governo Witzel parece que também não vai fazer. Então, é assim, né? A gente precisa saber para onde vamos caminhar. Vamos pensar no mundo apenas ideal ou vamos resolver o problema, ou não resolver, mas vamos avançar numa obra que tem totalmente adesão do ponto de vista financeiro. Né? Então, uma pergunta que eu quero calar o jornalista. 700 milhões por ano que você falou, aí é um pouquinho atrás, certo? Isso. 700 milhões por ano. Isso. Por que não do esgoto sanitário de uma população carente que está acima, em vez de pensar em transposição? É uma coisa que a gente está aí questionando. Né? Claro. O documento do Ministério Público também vai nessa linha. Por que a gente vai gastar dinheiro com uma transposição se a gente pode contemplar com direito a população que está acima com um adequado saneamento básico? Perfeito. E aí o Kelman traz uma informação na reportagem que é importante. Ele diz o seguinte, que tem estudos do comitê que apontam serem necessários 376 milhões para sanear subbacias ali onde vivem 225 mil pessoas. Vamos lá, segue o Kelman. Se o custo da obra fosse amortizado ao longo de 20 anos, com juros a 6% ao ano, seriam 33 milhões de reais por ano. Né? Mas também tem os custos da construção e operações de estações de tratamento de esgotos, da ETS, conservadoramente estimados em 27 milhões ano. Não percam a conta, chegamos ao total de 60 milhões por ano, ou 4 centavos por metro cúbico de água tratada. Menos do que os 7 centavos por metro cúbico de economia que a SEDAI teria em caso do manancial despoluído. De novo, é uma obra que se paga. Então, a gente precisa entender bem que são, independentemente de se é transposição, se é saneamento da subbacia, todas as obras não são nada, rigorosamente nada, do ponto de vista financeiro, do custo, em função do lucro da SEDAI. Esse é o ponto-chave, ponto fundamental, e eu acho que você concorda comigo. E sem considerar que, você falou no início desse papo aqui, que tem dinheiro do FECAM e do Fundri, que o governo do Estado pegou 30% do Fundri e 50% do FECAM, e que poderia muito estar sendo aplicado numa situação que é prioritária
para o abastecimento de 9 a 10 milhões de pessoas da região metropolitana. Exato, perfeito. Então estão todas as informações ali, né? Eu fiquei muito satisfeito de que a gente conseguiu não só trazer o problema, né, fazer o jornalismo da denúncia, mas também trazer as soluções. Falar, olha, aqui estão os cálculos. Senhores gestores, vamos fazer ou não vamos? O argumento de que não há dinheiro não se sustenta. Evidentemente, Nelson, ninguém está dizendo que o Rio está nadando em dinheiro, que a situação é confortável, é muito complicado, muito difícil, será ainda mais agora com a pandemia. Mas qual é a nossa prioridade de fato? Né? Você investir em saneamento é você investir na saúde pública. Tem um dado muito alarmante, Nelson, que anualmente 19.500 pessoas em Duque de Caxias ficam doentes, com diarreias, com doenças de veiculação hídrica, são pessoas ocupando postos de saúde, hospitais, e assim, é uma calamidade o que está acontecendo na nossa região metropolitana, tá certo? A gente precisa ter instrumentos e que a sociedade entenda, mais uma vez, que a gente não está falando de salvar o bichinho que está sofrendo, a gente está falando em salvar a nós mesmos, né? Quer dizer, nós somos os principais fiadores dessa história toda, quer dizer, o que está em risco é a nossa presença aqui nesse sistema Terra, entendeu? É a humanidade que está em risco, tá certo? A Terra vai seguir, com ou sem a gente, né? Manuel, deixa eu falar uma coisa interessante. Em vários países do mundo, as estatísticas com relação à diarreia são aprimoradas. Né? Então, se a pessoa ficou 1 dia, 2 dias, 3 dias com diarreia, tudo isso é de forma muito aprimorada. E vários indicadores no mundo para avaliar a questão da água apontam para essa questão da diarreia. Vai procurar estatísticas de diarreia no Brasil, ou no Rio de Janeiro, ou nas regiões hidrográficas. Muito difícil, né? Esse dado de Caxias eu peguei no plano municipal de saneamento. Agora, quais cidades, quais municípios dos 5.500 do Brasil têm planos que são robustos, que são confiáveis, que são bem feitos? Né? Aí entramos numa outra questão também, que é fundamental para a gente pensar na política pública. Vamos para a terceira reportagem? Se você botar aí para cima, a gente fala agora de uma questão que é bem bacana também, que é a produção de água e floresta. Né? Durante minha atuação no Jornal o Globo, pude conhecer um pouco do PSA, Pagamento por Serviços Ambientais, principalmente ali em Rio Claro, onde o Instituto Terra de Preservação Ambiental, capitaneado pelo Maurício Ruiz, que hoje é secretário de Meio Ambiente de Volta Redonda. Maurício sempre teve um trabalho ali que foi muito elogiado, sempre foi um trabalho muito falado aí de um custo que seria baixo para você garantir floresta em pé e produção de água. E aí a gente lembra, né, Nelson, que o estado do Rio de Janeiro, lamentavelmente, tem 70% de suas APPs hídricas completamente devastadas, completamente sem nenhum tipo de cobertura. Esse é um desafio gigantesco que nós temos. Né? E aí a gente pensar o sistema Paraíba do Sul como um todo. Na ocasião da crise hídrica de 14 de 15, eu pude sobrevoar ali o manancial, a nascente do rio Paraíba do Sul, que fica no município de Areias, ali no Vale do Paraíba Paulista, e pude notar que é um pasto. Né? A nascente do Paraíba do Sul está dentro de uma fazenda. Tem um curral em cima da nascente do Paraíba do Sul. Acreditem vocês ou não. Diga, Nelson. Interessante que isso está muito bem retratado no filme Caminho do Mar. Eu vou trazer a Juliana aqui para falar sobre isso, mas o Caminho do Mar retrata muito bem isso. Mas uma boa notícia é que, por intervenção do CEIVAP, essas áreas das nascentes do Paraíba do Sul vão se tornar RPPNs, Reserva Particular de Proteção Natural. Então, isso é uma boa notícia. E aí a gente traz um dado também que é comparativo, né? Onde estamos e para onde poderíamos ir. O Comitê Guandu, junto com outros comitês e com outras organizações, com o ITPA, calcularam que seriam necessários 375,67 milhões para garantir restauração e manutenção de florestas em áreas prioritárias para
a saúde das águas da bacia do Guandu pelos próximos 20 anos, próximas 2 décadas. Se você olhar o balanço da SEDAI de 2019, o lucro da companhia foi, em apenas 4 meses, você conseguiria garantir a restauração de áreas prioritárias do Guandu. Então, a gente traz de novo essa conta para mostrar que, assim, temos que sempre pensar se é ou não falta de dinheiro, tá certo? E aí a gente entra numa questão que é a necessidade de avançarmos com a política de pagamento por serviços ambientais. Tem uma série de projetos de lei na Câmara dos Deputados em Brasília que garantem a segurança jurídica para os programas de PSA no país. Ainda estamos engatinhando nisso, né? A gente pegou os dados do Conexão Mata Atlântica, coordenado pelo INEA, brilhantemente pela Marie Ikemoto, e somente no ano passado foram aplicados R$ 1 milhão vindos ali do Fundo Global para o Meio Ambiente, para o GEF, na sigla em inglês, para 162 produtores rurais nos municípios de Barra do Piraí, Valença, Varriçai, Porciúncula, Cambuci e Talva. Seria necessário, desejável, fazer muito mais, né, Nelson? A gente precisa avançar muito com pagamento por serviços ambientais, e aí eu não sei, queria ouvi-lo um pouco também sobre como é que isso vem sendo pensado no Comitê Guandu, e se essas ações, se você vê alguma possibilidade de a gente avançar nisso no médio prazo. No Comitê Guandu, pagamento por serviços ambientais é a menina dos olhos. Uhum. Então, os resultados obtidos em Rio Claro são maravilhosos eu fui visitar, eu recomendo que as pessoas visitem, porque traz assim muita satisfação do trabalho que a gente vem fazendo no comitê. E aí, isso foi ampliado, né, principalmente para os municípios que estão acima, né, da estação de tratamento de água do Guandu, que nós chamamos a montante, que estão acima, todos eles viabilizaram, quer dizer, muitos deles, né, a maior parte deles, se não todos, viabilizaram as suas leis, que precisa ter uma lei municipal para viabilizar isso. Então, muitos deles fizeram, né? Então, e o Nelson Reis aqui, que vos fala, é o cara que fica enchendo o saco de secretário de Meio Ambiente no sentido de fazer com que a minuta que nós já temos pronta, inclusive, seja também atendida pelos municípios que ainda não têm a sua lei de pagamento por serviços ambientais. Então, essa é uma relação muito interessante, que entra o município, entra o comitê e entra outras instituições, e os resultados são maravilhosos. Então, eu visitei lá uma comunidade quilombola, e você percebe o quanto que esse programa produziu, não só na quantidade de água local, como também em situações socioeconômicas para a região. Então, a gente precisa muito dessas atividades. E aí você pode me perguntar, vem cá, mas em que lugar do mundo pagamento por serviço ambiental resultou numa política firme, séria, contundente de recuperação florestal? Aí a gente foi atrás. Então a gente mostrou que a Costa Rica, por exemplo, na década de 80, ela tinha 30% de cobertura florestal do país, saltou para incríveis 54% em 2015, por conta de um inovador e extensivo programa de PSA que veio a reboque da legislação florestal de 95 costarriquenha. Então a gente mostra um caso de sucesso, né? Quem quiser pesquisar pode entrar na internet e ver, e a Costa Rica teve um programa super bem sucedido de pagamento por serviços ambientais, né? E aqui a gente tem outros projetos, né, Nelson? A gente tem, por exemplo, o projeto Oasis, promovido pela Fundação Grupo Boticário, né? A gente tem outras alternativas, outros processos, outros projetos que estão aí prontos para serem startados, assim que a gente tem uma segurança maior para o investimento. E na outra reportagem, se você puder botar aí para os nossos ouvintes
Aí é a falta de plano B. E aí, Nelson, se puder, eu pediria se você pudesse entrar nessa reportagem, que eu acho que vale a pena a gente trazer alguns aspectos aí que essa foi a reportagem mais trabalhosa, assim, porque a gente precisou detalhar todo o processo de transposição de bacias, quer dizer, da elevatória de Santa Cecília. Aí vocês conhecem, né? Aí Ribeirão das Lajes, essa água preciosa que nós temos aqui. A calha da SEDAI pega 5,5 metros cúbicos por segundo para abastecer dessa água, mas é uma reserva fundamental. Ali na crise hídrica de 14 e 15, a gente discutiu usar, inclusive, né, Nelson, no momento de maior desespero de usar essa água, mas ela tem que ficar aí preservada, porque realmente é uma água de classe especial, que é fundamental. E, lamentavelmente, a gente não conseguiu aprofundar com a Light informações sobre o estágio atual da condições de Ribeirão das Lajes, enfim, paciência. Mais uma vez, o ótimo inimigo do bom, né? A Light não vai falar, a gente faz a reportagem assim mesmo. Mas se puder ir descendo aí, a gente traz ali um gráfico, um infográfico, acho que é bem legal, que a gente conseguiu esmiuçar para o público geral como é que é esse processo todo por qual passa mais uma foto aí de Lajes, a água até chegar à torneira dos 9 milhões e meio de pessoas. Pode descer mais um pouquinho. Essas aí foram fotos do Custódio Coimbra, tá? Meu amigo Custódio, super fotojornalista, fez umas imagens e gentilmente participou aí cedendo as imagens para a gente. Aqui são... Então, aqui está todo o sistema, né, Nelson? A gente tentou fazer um infográfico mostrando quais são os gargalos aí dessa transposição. E a gente observa que tem alguns pontos ali que mereceriam uma atenção maior dos gestores. E são obras que teriam como objetivo servirem de plano B em caso de um problema, tá certo? Então a gente tem ali, por exemplo, a hidrelétrica de Nilo Peçanha, e toda a água do reservatório de Vigário, ela passa até a hidrelétrica de Nilo Peçanha por um único duto. Há um projeto de fazer um túnel bypass, quer dizer, que seria então essa redundância. Vamos supor que por acaso deu um problema enorme ali, né, nessa tubulação, a hidrelétrica de Nilo Peçanha é soterrada por uma enorme chuva, que já aconteceu, conto na história, inclusive que o pai do Pezão, lá atrás, ele mergulhou no Ascarel para desobstruir a hidrelétrica de Nilo Peçanha, e aí a gente tem um problema. Né? Algo que já aconteceu poderia voltar a acontecer. Seria fundamental ter essa redundância, fazer esse túnel ali, que você pode botar o mouse ali em cima do túnelzinho bypass, que seria aqui do lado, tá vendo? Mas esse projeto nunca saiu do papel. Não é exatamente um projeto barato. A Light ficou nos devendo essa informação de como que está o processo atualmente. E um outro ponto de atenção é esse túnel lá em cima, logo depois da transposição da elevatória de Santa Cecília para o reservatório de, me ajuda aí, de Santana, tá certo? É isso? Esse é Santana, não é, Nelson? Esse túnel que liga aqui Santa Cecília ao reservatório de Santana, é isso aí. Esse túnel, ele também é um túnel único, e há projetos para você pensar numa redundância. Todo sistema que não tem uma redundância é um sistema complicado, né, Nelson? Então, eu acho que essa discussão, ela muitas vezes não chega na grande mídia, e talvez cause algum desconforto para a Light discutir isso, tanto que eles não nos responderam, disseram que levaram a questão à diretoria e falaram que não gostariam de participar da reportagem, o que eu acho bem lamentável, né? Mas, enfim, a estratégia de comunicação da Light. Então, como o sistema é interligado, ou seja, a gente usa a água que gera energia elétrica por meio de hidroeletricidade no nosso abastecimento público, é fundamental que esses atores sejam ouvidos, né? Então, a gente traz aqui os pontos de atenção, a gente faz essa discussão e ficamos devendo, lamentavelmente, o posicionamento da Light. Como é que está hoje? Vem sendo pensado, foram abandonadas essas redundâncias? Então, a gente tem um sistema aí, Nelson, que é bastante complexo, é uma portentosa obra, fundamental, né? A transposição garante aqui
o nosso abastecimento. A gente tem uma situação muito única aqui no Rio de Janeiro, né, Nelson? Porque se você pegar, por exemplo, o Grande São Paulo, lá você tem uma situação mais típica. A população de mais de 20 milhões de habitantes é abastecida por 8 mananciais. Aqui o Rio, que está imprensado entre o mar e a montanha, tem como única fonte Paraíba do Sul e o sistema imunano Laranjal, né, que abastece ali o leste fluminense. Então é uma situação delicada, né? A gente precisa avançar nessa construção de planos B, de redundâncias, para a gente não ficar, né, no desespero caso alguma coisa aconteça. Eu tenho certeza que essa é uma discussão lá no Comitê Guandu, né, que vocês travam também, mas assim, me preocupa bastante também esse fechamento da Light, essa falta de transparência e de não querer dialogar sobre alguma coisa tão importante. E aí, o próprio Kelman, por questões de ética, não comentou muito esse assunto, porque ele foi presidente da Light, né? Então, ele foi presidente da Light e também a obra não foi feita na gestão dele, enfim, ele até reconhece que poderia ter sido feita alguma coisa, mas aí, enfim, entra uma série de questões que fogem também ao interesse de um ou outro ator. O próprio Comitê Guandu deve ser controversa o desvio dos rios Poços Queimados e Ipiranga para uma área ajusante da Itaguandu, né? E dirá uma obra dessas aí de redundância do Sistema Light, que é uma obra que não é barata. Então a gente mostrou nessa... O Comitê Guandu tem resolução dando prioridade para essa situação do bypass. Perfeito. Então, já existe uma resolução do Guandu nesse sentido. Como também já existe uma resolução para a transposição da SEDAI. Só que isso foi lá atrás e as situações começam a mudar, situações de recursos, políticas e uma série de situações, e aí essas resoluções precisam realmente serem revisitadas, né? E a gente está essa ideia aí do bypass aí em cima estava dentro de uma linha de aporte de recursos do governo federal, que não saiu, né? Então, essas coisas todas precisam ser reavaliadas, né? Momentos e momentos. Exatamente. A gente traz aqui, inclusive, na reportagem essa resolução. A gente coloca o link dela. Inclusive, foi o Conselho Estadual de Recursos Hídricos defendeu essas obras, tá certo? Então, o documento aqui, a gente botou o documento para quem quiser ter acesso a ele. Ele está nessa reportagem 4, que se chama Falta de Plano B põe em risco o abastecimento de água no Rio. E é uma resolução CERRID número 55, de 8 de dezembro de 2010. Então tá lá a resolução, assinada pela Luísa Cristina Krau de Oliveira, que era presidente do CERRI na ocasião. E, enfim, vamos ver se a gente consegue avançar nessa construção de redundâncias do sistema, né? Então, Nelson, resumidamente, as 3 reportagens, as 4 reportagens, elas trouxeram elementos da gestão das águas do Guandu, da transposição Paraíba do Sul, mostrando ali desde aspectos relacionados ao tratamento das águas na Itaguandu, de todos os elementos químicos que precisam ser utilizados no tratamento. A gente faz todo o caminho da água dentro da ETA, tanto da nova estação, da NETA, quanto da velha estação, da VETA. Então, o leitor vai poder entender como é que é esse processo todo de tratamento, né? A gente traz também para o leitor o panorama dos programas de pagamentos por serviços ambientais, como é mais barato você prevenir do que remediar, né? Isso é uma máxima que eu acho que, se pudesse resumir essa série de reportagens, seria essa máxima, né? Depois que o cadeado já foi arrombado, é muito mais difícil você resolver o problema. Então, trazemos também esse aspecto da gestão compartilhada, Light, SEDAI, e aí a gente tem um problema também que são os diversos atores que muitas vezes não se entendem, não é? Eu acho que a gente teve um momento ali de muita tensão em 2014, 2015,
de acusações, de pessoal dizendo que o setor elétrico queimou uma reserva importante de água para gerar energia, e a gente precisava ter orientado essa reserva especificamente para abastecimento público, mas eu acho que a gente conseguiu avançar bem, né, Nelson, a partir daquele momento. Eu acho que as regras operacionais hoje são muito mais equilibradas. Eu acho que o Rio de Janeiro conseguiu ter alguns ganhos depois daquela crise. Aí a gente tem que aplaudir a professora Rosa Formiga, que foi fundamental ali na gestão, né, profunda conhecedora do assunto, uma pessoa que agrega, uma pessoa muito querida por todos, né? E a gente tem que discutir muito, Nelson, como é que vai ser, como é que está sendo essa utilização por São Paulo, a interligação Jaguari-Atibainha, né? São Paulo está hoje, dia 21 de maio de 2020, pegando água do Paraíba do Sul, né? As pessoas muitas vezes esquecem que isso aconteceu no passado muito recente. E aí, como é que vai ficar essa história? O caminho de volta vai acontecer? São Paulo vai mandar água para o Rio quando a gente estiver numa situação difícil? Então, está todo mundo botando seu canudinho ali. Alguns canudinhos são muito mais complicados que outros. Alguns canudinhos são únicos, se entupirem, estamos numa encrenca danada. Então, eu acho que essas reportagens tentaram mostrar toda a complexidade que é a gestão dos recursos hídricos, né? E tentando, mais uma vez, explicar numa linguagem acessível para todo mundo, numa linguagem que seja fuja da questão técnica do engenheirês, mas também não seja rasa, né? A gente tem que tentar equilibrar os pontos de vista e eu acho que furar a bolha, né, Nelson? A gente não pode mais ficar pregando para convertidos, a gente tem que chegar na sociedade em geral, né? A gente teve, lamentavelmente, a pandemia é ruim para todo mundo, nunca uma pandemia pode ser bom para nenhum aspecto. Eu, sinceramente, não vejo como podemos melhorar com essa pandemia. Talvez seja uma visão um pouco pessimista, mas a pandemia acabou impactando. Assim, a leitura de algo muito pesado, muito denso, talvez não tenha sido a mais adequada nesse tempo de pandemia do que se tivéssemos lançado a série em outro momento. Mas nos inscrevemos agora no prêmio da Agência Nacional de Águas e Jornalismo e vamos torcer. Vamos torcer aí para a série de matérias que, de novo, envolveu não só o Emanuel, mas, né, o Bernardo, o Márcio, a Dani Bragança, o PA, o Edu, todo mundo lá do ECO colaborando. Isso é bacana no trabalho do jornalismo independente, que todo mundo precisa fazer um pouco. Os recursos são escassos, a gente está ali vendendo o almoço para comprar a janta, muitas das vezes, então é um momento difícil para o jornalismo independente, mas a gente vai seguindo, tem alguns editais, vamos conseguindo levar esse trabalho fundamental da academia, que está junto com o ECO sempre, né, os pesquisadores escrevendo, mas o trabalho jornalístico precisa ser bem remunerado, que é um trabalho que dá trabalho, né, é um trabalho que exige apuração, a gente às vezes fica... Às vezes a gente vai dormir e fica, putz, eu acho que eu fui injusto com alguma pessoa, eu acho que eu podia ter escrito de outra maneira, né? Será que o texto tá bom de ler? Será que isso? Então é um trabalho meio de artesanal mesmo e a gente morre de preocupação de estar sendo injusto, de estar esquecendo algum aspecto importante. Daí que eu gostaria mais do comitê mais presente, sabe? Assim, dando suporte. Eu sei que o momento foi complicado, mas eu acho que todos os atores precisam estar mais juntos. Assim, a gente não pode fragmentar mais do que já somos fragmentados. Então, os jornalistas ambientais também precisam estar mais juntos. A gente tem muitas dificuldades de fazer redes. A gente está tentando fazer uma rede aqui, um núcleo fluminense do jornalismo ambiental. Maravilha. Mas agora todas as nossas prioridades estão apontadas para a nossa sobrevivência, né? Então, a gente, quando a poeira baixar e tudo passa, né, a gente vai tentar seguir numa rede maior de troca de ideias, né? Muitas das vezes a gente precisa de uma congregação maior do que ocorre hoje. É interessante que eu ia te perguntar exatamente isso, assim, como é que a gente mobiliza mais jornalistas para apurarem essas coisas, para trabalhar dentro dessa linha, né? Então, eu acho que a gente tem assim várias situações no Rio de Janeiro pulsando, né? Por exemplo,
quererem colocar um autódromo em cima de uma floresta. Então, são coisas que a gente precisa trazer o jornalista para junto, porque são os jornalistas que conseguem fazer a tradução, né, daquilo que a gente tem como técnico para a sociedade como um todo. Né? Então, essa ligação é importante. E era a pergunta que eu ia fazer: como é que a gente traz mais jornalistas para esse trabalho? Perfeito. Temos hoje o André Trigueiro, que é um grande expoente do jornalismo ambiental do país. André faz um trabalho fantástico, um cara de excelente comunicação, né, um grande amigo, mas é preciso ir além. Eu acho que tem muita gente mesmo de alta qualidade ali fazendo esse trabalho, né? Mas a gente precisa ganhar mais espaço. Eu acho que todo mundo já sabe que a questão ambiental, da sustentabilidade é fundamental para a gente pensar nesse futuro para o qual queremos ir, né? Não dá mais para a gente continuar operando de maneira que vínhamos operando até agora. A pandemia talvez seja um momento da gente tentar entender esse pequeno retrato do que está por vir, né? Como diz o Sérgio Bessemann, enfrentamos agora um morrete e lá na frente tem o Everest, que são as mudanças climáticas. Então a gente precisa se instrumentalizar, tá todo mundo junto, tentar de alguma maneira diminuir os conflitos. A gente está lá dentro de um grupo de WhatsApp, né, Nelson, que volta e meia ali o pau come, mas é normal, é da democracia. O importante é que todo mundo, no final das contas, está com o mesmo objetivo, né? Lutar por um meio ambiente saudável e que respeitemos a nossa Constituição, que é sagrada, né? Não aceitaremos nenhum passo atrás na democracia desse país. Isso é muito importante que fique muito claro e muito explícito. E a gente está com o movimento, Nelson, a gente já quero chamar o pessoal para participar, que é um movimento aí para a gente pensar em soluções em função das mudanças profundas da gestão das unidades de conservação aqui no Rio de Janeiro. E aí a gente chama atenção para os últimos 5 rios aqui da nossa Baía de Guanabara, que são limpos, estão dentro da APA de Guapimirim e dentro da ESEC Guanabara. Eles precisam ser preservados e a mudança de comando do ICMBio é muito preocupante. O que vai acontecer com a sede da APA de Guapimirim, por exemplo, se essa unidade de gestão integrada for para Teresópolis e já teve portaria nesse sentido? Vão abandonar a APA de Guapimirim, com 15 pesquisas acadêmicas por ano em média? É isso mesmo? Os gestores foram ouvidos? A sociedade foi ouvida? Vamos abrir mão de 60 quilômetros quadrados de manguezal? Então, assim, mais uma vez, assim, o governo não está discutindo, está tomando decisões fechadas, né? Os processos são fechados, os próprios funcionários públicos do ICMBio não têm acesso aos processos. Há o entendimento de que essa aglutinação implicaria menores gastos, mas não temos essa certeza. A única certeza agora que os documentos trazem é que o governo vai gastar 8,8 milhões para realocar os servidores. A gente tem Poço das Antas e União, em Silva Jardim, ali em Rio Bonito e Casimiro de Abreu também desguarnecidos, tentando juntar unidades de conservação com escopos completamente diferentes, como a Reserva Extrativista de Arraial do Cabo, com o Poço das Antas, numa gestão única. Como isso acontece divorciado de um amplo debate? Então a gente precisa entender, a sociedade precisa estar mais atenta. As coisas estão acontecendo em meio a uma pandemia e é preciso que a APA de Guapimirim e Poço das Antas e União sejam preservadas e o que esteja funcionando adequadamente não seja desmontado. É lógico que há problemas. Há servidores bons, servidores ruins em qualquer lugar da esfera pública e da esfera privada. Então a gente precisa entender melhor e trazer esse movimento, um movimento coordenado. Você tem uma série de atores importantes para a APA de Guapimirim. Você tem o Lenine, que tem um trabalho ali de replantio de manguezal. Temos o Vladimir Bitcher também, que é um parceiro da APA. Gilberto Gil, que desde o início, lá atrás, fundou o Onda Azul, que hoje tem um trabalho bem importante em Magé. Então, todo mundo está mais junto, mais atento nesse momento para a gente fazer um movimento. E aí quem está falando aqui agora é o integrante do Observatório da Baía de Guanabara, do Museu da Manhã do Ministério Público, um movimento coordenado, tá certo? Então, é preciso que fiquemos atentos
nessas mudanças, né? Nenhuma mudança que vem de cima para baixo sem discussão, ela pode ser aceita passivamente. Então, Emanuel, estamos aqui com 1 hora já de bate-papo, e aí é o tempo ideal, né, para que a audiência consiga ficar com foco, né? Então, eu peço que você faça aí suas considerações finais e tal, para a gente ir para o encerramento. Primeiro, de novo, agradecer o seu convite, Nelson, muita gentileza de sua parte, e dizer que o jornalismo ambiental segue vivo, segue combatente. Ele é um jornalismo que se propõe a ser mais do que meramente denuncista. A gente precisa trazer não só o problema, mas as soluções possíveis para o problema. A gente não está querendo jogar contra ninguém, queremos construir pontes. Sabemos que a questão da gestão pública ambiental ela é muito mais complexa do que até do que possa julgar o presidente da República. A gente tem uma série de forças e de relações e de estruturas que são salvaguardas de nossas florestas, salvaguardas de nossos rios. Então, a gente precisa entender quais são esses atores e a gente formatar uma grande rede de proteção ao que já funciona, ao que já existe de maneira adequada e mudar o que precisa ser mudado, né? Ninguém está dizendo aqui que a gente tem que seguir uma cartilha que vem dando errado e ninguém aqui é contra a otimização de recursos no momento difícil. É lógico que algumas ações precisam ser feitas, precisamos otimizar, fazer mais com menos, né? O Rio de Janeiro, o Brasil está numa situação bastante complicada do ponto de vista fiscal, mas a gente precisa principalmente seguir com o que vem funcionando. O trabalho da APA de Guapimirim, por exemplo, é um trabalho muito importante. Muito importante. Foram mais de 5 quilômetros quadrados de manguezais recuperados ou em restauração nos últimos 13 anos. Como é que você, de uma hora para outra, muda isso sem discutir com os gestores? Então, é preciso que fiquemos todos atentos e a gente vai seguindo, né? Como diria o Niels Bohr, físico dinamarquês, fazer previsões é algo muito complicado, principalmente sobre o futuro. Então, mas a gente vai tentando fazer aqui o bom jornalismo, errando aqui e acolá, que faz parte do todo o processo humano, mas fundamentalmente tentando fazer alguma coisa honesta e deixando algum legado aí para as próximas gerações que estão mais ligadas no meio ambiente. Um grande abraço a todos, esperamos nos encontrar presencialmente num futuro recente. Bom, eu quero, por demais, agradecer a sua participação. Você é um cara muito querido pelas as pessoas que atuam na gestão de recursos hídricos e você é muito seguido, então eu aproveito até para agradecer a nossa audiência que esteve aqui com a gente, nos acompanhando o tempo todo. A Eliane Ribeiro, inclusive, colocou aí uns parabéns para você, então, né, e diz que foi esclarecedora e aterrecedora as suas colocações. Mas fica aqui meu agradecimento e está aberto também para uma próxima oportunidade. Valeu? Obrigado, Nelson. Grande abraço. Um grande abraço. Fiquem em casa, hein? Fiquem em casa, se cuidem, que daqui a pouco a gente vai estar todo mundo se encontrando de novo lá no Museu da Manhã, discutindo oceanos, discutindo meio ambiente, discutindo sustentabilidade. Tá certo? Ok. Abraço.